Últimas unidades. Amanhã, atendendo a pedidos. A turma está querendo que eu venha de colete amanhã. Só então sexta, atendendo pô, a pedidos. casual Olha dele. aqui, o cinto de segurança amarrotou aqui. O técnico português Paulo Bento, apresentado como novo comandante do Cruzeiro, estudioso, disciplinador. O Bento quer trazer ideias da Europa para contribuir com a evolução do futebol brasileiro. É uma cabeça muito bem feita, né? Rodrigo Genta é o nome da criança. André Salles, o repórter galã, traz detalhes na tela da Band. O português Paulo Bento chegou ao centro de treinamentos do Cruzeiro acompanhado dos 4 auxiliares e dos principais diretores do clube. O novo treinador da Raposa pôde ver de perto o que já tinha pesquisado desde o acerto, na semana passada. Pela confiança que temos, podemos desenvolver um bom trabalho com quem está, e o que o Cruzeiro tem também de especial são também os seus adeptos, os seus sócios, a sua torcida, e também as condições que encontramos, que tivemos a oportunidade de as ver de outra maneira e que agora, constatando presencialmente, têm as condições que nós achamos que são necessárias e que são extremamente boas e extremamente importantes para podermos desenvolver um bom trabalho. Uma foto que circula nas redes sociais mostra o primeiro contato do técnico com o elenco. Do conhecimento dos jogadores teve muito da parte técnica, da parte tática, em relação àquilo que vimos. Depois, estes dias têm sido essencialmente de recolha de informação. E por falar em tática, Paulo Bento anda bem informado sobre as últimas atuações da Raposa. Sabemos que é uma equipa que tem jogado normalmente, ou mais regularmente, em dois sistemas táticos, ou seja, jogando sempre 4-2-3-1 ou 4-3-3. Veremos, depois também de conversar com os jogadores e de tentar que eles assimilem o mais rápido possível as nossas ideias, como é que iremos abordar o próximo jogo, e esse é para nós o grande objetivo, ou seja... Paulo Bento chega ao Cruzeiro credenciado pelos bons trabalhos à frente do Sporting de Portugal e da seleção portuguesa. O técnico quer contribuir para a evolução do Cruzeiro e, por que não, do futebol brasileiro. Se pudermos ajudar também aquilo que é o futebol brasileiro a evoluir em alguns dos aspectos que pretende e que necessita, estamos também satisfeitos e motivados para isso, mas o nosso grande objetivo é tentar alcançar os melhores resultados possíveis, colocar a equipa a jogar o melhor futebol possível. A partir de agora, Paulo Bento comanda o Cruzeiro e os jogadores vão conhecer um treinador exigente. A disciplina como uma forma positiva e que tenha a ver simplesmente com algo que eu acho que deve existir em todas as atividades da sociedade, e o futebol é uma delas, que tem a ver com o compromisso. Isto é, ser rigoroso naquilo que fazemos, ser disciplinado naquilo que fazemos e, acima de tudo, sermos respeituosos uns para com os outros e, acima de tudo, todos nós sermos respeituosos para com o clube que representamos ou com a empresa que representamos. Bom, fica o Paulo Bento falando, né? Eu vi muita gente polemizando alguns pontos da entrevista dele, falando, porque eu achei que ele foi arrogante e tal. Eu vi nada demais, sinceramente. Se vocês viram alguma coisa demais, falem ou calem-se para sempre. Começo com você, Carlos Rubens Doné Júnior. O que você ia falar? Ah, tá, lembrei. É melhor não. Um abraço, Everton, boa tarde a todos. Para começar, ele não foi arrogante porque toda essa questão aí de, teoricamente, ajudar na mudança do futebol brasileiro, nunca partiu dele gratuitamente, né? Sempre foram perguntas nessa linha. O cara fica até meio sem graça. Ele fez questão de falar que vai aprender muito mais. Aí ficou exatamente do lado oposto da arrogância, respondendo nessa linha do que o Panzi falou. Posso contribuir um pouco, mas vou aprender muito mais. A entrevista dele foi ótima. A entrevista foi boa. A gente não tem muita coisa daqui, eu acho que ele também não tem. Pois é, mas eu sempre fico impressionado como a imprensa, e é óbvio que é parte pequena dela, às vezes repercute coisas que são geradas na pergunta da própria imprensa, sabe? A própria imprensa não deveria prestar atenção no que os companheiros perguntaram. Então, em nenhum momento ele chegou assim, olha, gente, porque eu vou trazer aqui várias coisas, eu vou ensinar o futebol europeu. Nunca teve nada disso. As perguntas que são meio subservientes nesse sentido, né? O brasileiro, não, você vai trazer para alguma coisa diferente. E como o Panzi falou, as respostas dele
foram até humildes. Tem que ir para o campo, né, Everton? Tem que chegar sábado logo, que é óbvio que não vai ser o suficiente para avaliar o time dele, mas pelo menos para ver o sistema de jogo. Ele gosta de time assim, time assado. Quando ele citou lá 4-3-3 e tal. Porque até isso fica um pouco complicado de avaliar, porque tem treinador, e isso não é necessariamente ruim, que é muito associado a um sistema. O cara sempre joga assim. Por exemplo, Marcelo Oliveira é muito associado ao 4-2-3-1. Tem gente até que critica e fala que ele não sai desse sistema. O Tite, nos últimos tempos, ao 4-1-4-1. Então, você já imagina, quando o cara chega num lugar, ele adaptando esses jogadores a esse sistema. No caso do Paulo Bento, não dá para pensar assim, porque se você olhar na seleção portuguesa e no Sporting, ele variou de esquema. Jogou 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Então, não dá para ter uma certeza assim, o time vai jogar desse jeito. Mas tem um negócio que nós falamos aqui ontem, e vocês também devem ter acompanhado aí, porque colegas falaram do trabalho dele. Teve uma entrevista de um colega de uma rádio aí que disse que ele trabalha muito no sistema defensivo e tal. Quando eu ouvi de um colega que ele trabalha muito bem no sistema defensivo, eu falei, ufa. Porque ali no sistema defensivo ele tem qualidade para trabalhar no Cruzeiro. Então ali eu acho que ele vai resolver o problema muito rápido, porque ele tem qualidade. Agora, do meio para frente, e ontem o presidente do Cruzeiro disse que vai contratar, mas que vai analisar alguns nomes com o treinador, e não poderia ser diferente. Agora, eu falei hoje pela manhã, até a Dimara acompanhou na Band News, falei hoje pela manhã com uma pessoa que trabalhou no Cruzeiro. E perguntei, o que você acha da chegada e tal? Conhece um pouco mais de perto o trabalho do Paulo Bento. Ele disse, Everton, o fato dele ser disciplinador já me agrada. Aí eu pensei, eu vacilei de não ter perguntado por quê. Por quê? Precisa ser disciplinador no Cruzeiro? Tem algum problema lá? Então, eu não entendi bem, mas 2 pontos. O fato de ser disciplinador pode ser muito bom, fazer muito bem, e o fato de trabalhar bem o sistema defensivo, ele já sai na frente, ele tem qualidade para trabalhar o sistema defensivo. Né, Eduardo Pans? Isso aí, Everton. Um abraço, Juninho. Isso tudo faz sentido. Agora, me agrada o treinador, principalmente aquele que chega no meio da temporada, ou então no meio da época, depois do início da temporada, que ele não chegou exatamente no meio, mas ele perdeu aí 5 meses de trabalho no Cruzeiro, ou 6. O treinador, o Cadu falou aí dos esquemas que ele já trabalhou com eles, mas aí eu acho que o treinador ele tem que se adaptar ao que ele tem em mãos. Não adianta ele chegar aqui tendo trabalhado com 4-4-2 ou com 4-3-3 e querer implementar isso no Cruzeiro, sendo que o Cruzeiro não tem peças para isso. Eu também acho, concordo. Todo treinador ele começa errando quando ele quer implantar o seu conceito, sendo que ele não tem as peças para jogar naquele conceito. Para mim foi o grande erro do David no Cruzeiro, que ele tentou modificar um jeito de jogar do Cruzeiro, não tendo peças para aquilo. Então tomara que o Paulo Bento chegue, conheça as peças que ele tem, porque num voo, assistindo vídeo no iPad, não dá para você conhecer. Você vai conhecer no dia a dia, nos treinamentos, nas concentrações e nos jogos, principalmente, que você vai conhecer os jogadores que você tem em mãos. E aí sim ele vai poder implantar uma forma de jogar no Cruzeiro. O Cadu tem muita razão quando ele fala, não interessa a gente falar hoje do treino de amanhã, do treino de depois de amanhã. Vai ser jogo a jogo que a gente vai começar a ver o trabalho do Paulo Bento e vai ser jogo a jogo que o Paulo Bento vai dar uma cara para esse time do Cruzeiro. Não vai ser só nos treinamentos também, não. Então, tomara que ele seja flexível. Primeiro, conheça as peças que ele tem na mão. Claro que ele vai conversar com a diretoria, vai trazer alguns jogadores que têm as características que ele prefira trabalhar com esse tipo de característica, mas no início, nesse começo de trabalho, ele vai colocar o esquema em campo baseado naquilo que ele tem em mãos de peça, que são os jogadores do Cruzeiro. Então, não deve inventar demais, deve ter assistido não só os jogos do Cruzeiro esse ano, como principalmente os jogos do Cruzeiro no ano passado, porque o elenco não mudou muito, e é aí que ele vai começar a trabalhar, e eu estou ansioso também por ver os jogos do Cruzeiro do Paulo Bento. Não é o primeiro, próximo final de semana, nem no outro. Daqui 5, 6, 7 jogos para ver como vai ser essa cara do Cruzeiro do Paulo Bento. Achei que foi uma contratação ousada e ela teria sido muito badalada se ele tivesse sido contratado para treinar o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo. Teria sido muito badalada. Me agradou no aspecto da ousadia. Agora, ninguém chega se não tiver um mínimo de condição a uma seleção, né, do seu país, se não for um bom treinador. Mas e o Dunga?
O Dunga chegou e na primeira passagem foi bem, né? Independentemente de ter sido com apoio total e restrito do Jorginho. Então, mas ele teve 3 anos num dos maiores clubes de Portugal, né? Antes, 4. O Dunga não teve nada. E foi vice-campeão 4 mas vezes. É isso aí que eu estou dizendo. Eu estou de acordo com o que você está falando. Ele, diferentemente do Dunga, ainda teve passagens por clubes. Então, me faz acreditar que ele tem um preparo maior para, inclusive, chegar no Cruzeiro, mesmo depois de tanto tempo parado, e fazer um bom trabalho. É esperar para ver. Agora, o presidente Gilvan, até Edmar, peço a sua atenção, ele falou do momento político do clube e falou também sobre essa questão de contratações e tal, e da chegada do Paulo Bento. Ele fala nos donos da bola e daqui a pouco você comenta aí, Edmar. Por gentileza aí, Capeta. Eu no Cruzeiro, ao lado do ex-presidente, estive durante 17 anos e acho que servi tão bem que, quando ele retornou, me convidou para ser vice-presidente dele e depois eu achei que já estava no momento e o Cruzeiro estava precisando de eu assumir a presidência do Cruzeiro, resolvi então disputar a presidência. Com a situação que a gente conseguiu implantar no Cruzeiro, tem muita gente querendo assumir a presidência do Cruzeiro, porque estamos com as contas em dia, com um elenco bom, com pouca coisa mais, a gente volta a disputar títulos e quem sabe eu não possa sair do Cruzeiro com mais conquistas ainda do que já obtive. Como a gente prometeu aqui, a parte onde ele fala de contratações também, nós vamos rodar agora, já vamos emendar aí, Capiroto, vai. Houve sim contenção. Hoje o Cruzeiro entrou para o Profut. Não podemos gastar como gastávamos antes. Nós estamos, de certa forma, amarrados com essa nova lei, porque a gente tem que apresentar uma redução de gastos com o futebol em cada um desses próximos anos até o ano de 2020. Mas com competência, sabendo negociar, a gente consegue montar um elenco muito forte. E isso nós já demonstramos há pouco tempo. Quando nós assumimos a direção do Cruzeiro, o Cruzeiro não tinha dinheiro para contratar nenhum jogador. Você se lembra muito bem de como é que foi o ano de 2012 no Cruzeiro. E sem dinheiro, sem recursos, sem receitas, nós conseguimos montar o elenco de 2013 e 2014, que deu ao Cruzeiro o bicampeonato brasileiro. Então, com competência, você consegue contratar bons jogadores sem ter que investir tanto. E tem também outra forma, que é você fazer troca de atletas com outros clubes, atletas que são ambicionados por outros clubes, que às vezes não têm a titularidade no Cruzeiro, podem servir os outros clubes e os de lá podem nos servir também. Muito bem, alguns pontos que chamaram a atenção. Primeiro, eu não sou psicólogo, psiquiatra, não sou nada disso, mas eu senti ele bem cansado, meio de saco cheio. Outra coisa, não tem procuração para defender, não sou amigo do Gilvan, mas respeito muito e já disse várias vezes que acho ele honesto demais para mexer com futebol. O que não pode é as pessoas chamarem de ladrão, né? Manifestação, os caras, ladrão por quê? Como assim? Né? Agora, até porque falo, tem que provar quando acusa. Porque só tinha santo, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa. A conta ficou cara, né? Os títulos extremamente importantes, a conta ficou cara, está pagando ainda a conta. Sempre fica. Né? Mas ele falou que montou um time bicampeão com pouco dinheiro. Aí que está o grande detalhe da fala dele. Mas com pouco dinheiro não foi com muito dinheiro. E ele teve muitos parceiros, né? E depois ele teve que pagar a conta para esses parceiros. Todo mundo se lembra. Quando o Cruzeiro ia negociar algum jogador, ele já tinha não sei quantos por cento, já tinha diminuído para 15, para 14, para não sei quanto. E é assim. E se talvez não fosse dessa forma, ele não tivesse conseguido montar o time que foi bicampeão. Mas de tudo que aconteceu no Natal, o que eu mais gostei foi dessa volta do Gilvan. Eu acho que ele precisava vir falar. Estava devendo, né? A presença acho que ele estava dele. devendo. Na questão do Paulo Bento, a gente vai saber qual que é. Não adianta falar de outra forma para o torcedor, porque o Paulo Bento não foi a primeira opção do Cruzeiro, ele não saiu da Europa porque ele estava no top da carreira, porque senão ele não tinha vindo. Enfim, a gente vai ver, não é nesse primeiro jogo, como o Pandes falou, mas é na sequência. Ideias novas sempre são bem-vindas, vamos ver como é que elas se encaixam. A questão do Campeonato Brasileiro longo, que ele falou também, é uma adaptação. E tem Copa do Brasil também, as viagens às vezes são até mais longas. Essa série de
coisas. Mas o Gilvan vir e dizer aquilo que a torcida queria. Nós vamos reforçar sim, né? Eu tenho como prioridade um centroavante. Talvez não seja como vocês estão pensando, de ir lá e contratar o cara, mas pode ser mas por que troca. Não pode gastar por causa mas do ele Profute, falou, né? pode ser por troca. Tem um cara lá que interessa pra gente, um outro aqui que interessa pra eles. Então, aquela história que a gente até falava ontem, da questão dos estrangeiros, que o Cruzeiro tem muito e tal, talvez algum deles possa ser envolvido em trocas. O que às vezes não está se adaptando aqui, né, se adapta lá. A própria questão do Riasco já deve ter sido uma situação conversada com o Paulo Bento. E mais do que isso, acho que o que o Gilvan conversou com o novo treinador é de que realmente o time precisa ser mexido num todo. Ele não vai chegar e trabalhar com isso que ele tem, porque o que ele tem não é o suficiente. Acho que isso é primordial, a torcida precisava ouvir isso, um posicionamento nesse sentido, e o próprio Gilvan colocar a cara e dizer, olha, eu estou aqui, eu estou no comando, e é daqui para frente é comigo, e é com o Paulo Bento, e acabou. Achei que essa foi a melhor parte. Ô, Eduardo, você levantou o dedo, quem pede tem preferência. Tá, rapidamente, sobre a parte que ele cita o Zezé Perrella, que o Perrella havia encontrado com ele, pedido para reformular o estatuto, para mudar a administração do Cruzeiro, foi o seguinte, o Perrella encontrou com o Gilvan, pediu para que conversasse com o Conselho a possibilidade da administração do Cruzeiro ser feita por um Conselho Gestor, nos moldes do América. O Gilvan levou isso a alguns conselheiros, às pessoas que têm poder no clube, e eles gostaram da ideia. Ele voltou para falar com o Perrella, que a ideia dele foi bem aceita, mas aí quando ele voltou, o Perrella falou que já não queria mais nada disso, que queria era voltar ao clube para dirigir, e aí que deu esse imbróglio todo, vazou aquele áudio dele chamando o Gilvan de traidor. Então, foi esse o quiprocó que teve no Cruzeiro. Uma pergunta do Sulimar, lá da Rádio Inconfidência, né, quando ele puxou a língua do Gilvan nessa questão do Perrella. Não sei, gente, não sei. Você tira o Gilvan de uma presidência e volta com a história de Perrella de novo para dentro da toca? Será que a torcida quer isso de verdade? É um prêmio? Eu acho que não é nem hora disso também. É um prêmio pelo não acho que é hora nem de falar esses nisso, momentos, né? esses momentos, eu acho que eles não são bons para esse tipo de discussão. Deixa lá para frente um momento oportuno e tal. Vamos resolver o futebol primeiro, né? E pela história que os Perrellas têm, então já deu, né? Já deu. Não estão tentando implantar uma nova filosofia de trabalho dentro do Cruzeiro? Não, vamos botar gente nova, cabeça nova, enfim. Tem torcedor que ama, né? Que é apaixonado. Mas aí o torcedor... tem torcedor que, infelizmente, só sabe enxergar título, né? Sendo que na vida, não é só no futebol, na vida, a gente deveria prezar outros valores, né? Então, e também a que preço que o título vem, não acho que seja o caso. Agora, duas observações aí. Primeiro, essa história, eu acho que o Gilvan está sendo excessivamente criticado, e mais do que o excesso na crítica é a forma de fazê-lo, né? Esses xingamentos, esse baixo nível, que um cara da envergadura dele, com tanta identificação com o Cruzeiro, o cara que tem 70 mil anos de Cruzeiro, já fez de tudo lá, não merece. Deu 2 títulos nacionais ao Cruzeiro, fora do eixo, aquilo que eu em sempre campeonatos digo, pontos né? corridos. E aquilo que eu sempre digo, né? Foi um negócio aqui no excepcional. Brasil, aqui no futebol brasileiro, eu acho que há um zelo minúsculo, muito menor do que deveria existir por tempo de casa. Isso vale para presidente, vale para dirigente, vale para jogador. Tempo de casa associado a uma figura honesta, uma figura do bem, bom trabalho. A bom trabalho. Sem dúvida. Por outro lado, ele não pode estar sempre incólume à crítica. Não é isso que eu digo quando eu coloco esse tipo de opinião aqui no programa. Eu acho que ele pode ser criticado, sim, mas ao invés de chamá-lo de ladrão, que é mentira, né? Para começar, é injusto, é mentira, e se não fosse assim num ambiente tão baixo nível, poderia até gerar processo para as pessoas que fazem esse tipo de cântico, né? Porque ele não é verdade. Segundo, quando usam palavras assim de ofensa, de baixo calão, pede jogador, gente, sabe? Tem jeito de criticar, mas falta sensibilidade, falta um pudor, assim. Aí quando eu falo isso, pessoas do meio do futebol falam, você está pedindo demais.
Talvez seja em algum sentido, mas eu não vou achar normal ofenderem um senhor de quase 80 anos, honesto, com vínculo, que fez muito mais pelo clube, todo mundo está lá, e não é só como presidente, não. O cara advogou de graça pro Cruzeiro a vida inteira. Gente, As pessoas não conhecem a história do clube. Você pode cobrar o presidente, a figura do presidente aparecer. Você pode cobrar, de repente, a inoperância de uma contratação. Você pode cobrar, de repente, o presidente desapareceu no momento conturbado, tem que aparecer. Claro. Ponto. Agora, apontar dedo, vai tomar naquele lugar. Aliás, não é? De repente, ele é uma pessoa menos indicada para ser chamada de ladrão. Deixa eu dar um recado, não vamos voltar a falar desse assunto. Tem gente que pede. Isso, exatamente. Tem gente que merece muito mais ser chamado. Vamos para o intervalo rápido, mas antes eu tenho um recado para você. Preste atenção que é sensacional. É sensacional. Vem cá, vem cá. Olha só, hein? Grande oportunidade para moradia ou para um investimento seguro. Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, água, luz, meio-fio, ruas compactadas na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, às margens da rodovia de acesso à cidade, a apenas 15 minutinhos de Sete Lagoas. Preste atenção, financiamento próprio, sem consulta ao SPC ou Serasa e até 150 meses para você pagar a entrada de... Não, tem entrada não. 399 mensais sem entrada. Não perca tempo. Quem ligar informando que viu o anúncio nos Donos da Bola, não paga a entrada. É isso mesmo. Paga a primeira prestação e já garante a sua compra. Um baita investimento, ou até para moradia. É isso mesmo. Vai comprar seu imóvel sem pagar a entrada. Não perca tempo. Últimas unidades à venda. Agende hoje mesmo. Bandeirantes Imóveis, bairro Recanto do Salvador, 3485-0123. Ligue já. Se liga já, famoso com Walter Mercado. O Atlético adotando rotina diferente lá no CT de Vespasiano. Mistério pairando na cidade do Galo. Qual será o time que enfrenta o São Paulo amanhã? Diogo Ramalho, ele mesmo, tenta desvendar o mistério. Mete bronca aí, Cramunhão. Rotina diferente na cidade do Galo. Primeiro as entrevistas coletivas, depois jogadores chegando para o trabalho. Uma decisão contra o São Paulo pede isso. Esse treino fechado é importante para a gente focar mais no que a gente precisa fazer no jogo, no trabalho, para que dentro da partida a gente possa fazer aquilo que o professor pediu, para que a gente venha conquistar essa vitória importante. Do pouco que se pôde ver, já deu para perceber duas novidades. Dátulo e Carlos estão recuperados de lesão e se tornam opções para Diego Aguirre. Além dessas novidades, todo atleticano com certeza aguarda a liberação de Robinho do departamento médico. Mas o que acontece lá dentro, ninguém vai saber até amanhã às 9h45 da noite. Até lá, treino fechado e a imprensa aqui do lado de fora. Um pouquinho mais reservada para que a gente possa treinar a equipe e uma surpresa é sempre bom, não é, né? Num jogo tão importante como esse não é interessante você abrir tudo para o adversário, né? É como uma luta de boxe, né? O adversário não pode saber o que você tem de surpresa. A gente não quer perder ninguém, né? Porque é um jogo importante e até para o jogador é ruim ficar fora de um jogo desse e até machucar, né? Mas a gente sabe que o departamento médico tem um departamento muito grande e é de extrema competência. Robinho seria uma ótima surpresa num time que tem problemas. Os volantes Júnior Urso e Rafael Carioca estão suspensos, mas Aguirre gostou muito do que viu contra o Santos pelo Brasileirão. Por isso, Casares pode ganhar nova chance entre os titulares. A gente tem um elenco muito qualificado, né? E vocês viram no jogo contra o Santos que tem peça de reposição. Então a gente confia em todo mundo, o professor também confia em todo mundo, até porque ele coloca todo mundo para jogar. Então isso é bom, isso dá confiança àqueles que vão entrar para fazer um bom jogo. Esteja quem for em campo, nesta quarta-feira a certeza é só uma: Independência lotado e na base do Eu Acredito. Eu acredito! Muito bem, muito bem. Estou aqui com o Maurício Araújo. Está dizendo aqui, aliás, é Maurício Araújo não.
Desculpa, Maurício Araújo, não é você. É a Penha, que é uma grande torcedora do Cruzeiro. Sim, foi você uma manda das mensagem. ouvintes lá da Band News, dizendo aqui, vamos andar para frente, chega de perrelas. Mas em contrapartida, o Pedro Araújo está xingando a gente aqui. Por quê? Você fala do Perrela, mas o Calil voltou e vocês adoraram. Olha Voltou da onde? só, Não é hein? a mesma pessoa, né? Não, Avisa a pra minha ele. pessoa e outra coisa também, não foi isso, né? Fácil, né? A resposta está na ponta da língua. Falar do Atlético aqui, eu vou tirar esse ponto aqui, que eu não estou suportando desse menino capeta hoje. Está insuportável. Olha aqui. E aí? Futurologia, né? Porque a gente E tem a aí? menor E o ideia. Aguirre amanhã, o São Paulo, 3 volantes, 2 volantes e o Dátulo, 3 volantes e o Casares. E aí? Tá na hora da merenda. E aí a gente pode pensar qualquer coisa. Eu acho que ele vai com Casares e vai com 2 volantes. E acho que é o Eduardo. Acho que é Leandro Donizete e Eduardo. E acho que é o Casares que ele vai. E acho que Robinho também vai pro jogo. Tô bem? Ó, É só futurologia, eu só acho. Se o time foi esse que a Edmara está falando e com mais o Cleiton, Isso. seria o meu time. Claro que o Dátulo, eu gosto muito do futebol do Mas você Dátulo. coloca o Cleiton, você está descartando o Robinho. Não, os dois juntos. Não, os dois juntos. Robinho, Cleiton e sim. Prato. O Atlético precisa ganhar o jogo, precisa sufocar o adversário, precisa acreditar mais no próprio potencial. Uma das discordâncias que eu tenho com a Aguirre é que, em muitos momentos, ele exagera nesse pragmatismo, não no sentido de escalação, que eu estava vendo no jogo aberto ali, você tem razão, ele não é pragmático na escolha dos nomes no sentido de inventar, mas em termos de postura, ele agride muitas vezes menos do que seria condizente com a qualidade do plantel que ele tem. Sim. Então, eu jogaria com Cleiton de um lado, Robinho de outro, 2 pontas para irem para cima mesmo da marcação, para sufocar, fazer essa pressão. Acho que você ter 2 caras abertos é importante para esse tipo de estratégia dentro de casa. O Casares por dentro, para não ficar sem armador, que foi um dos problemas do time recentemente. Só 2 volantes, então. Só 2 volantes e o Prato lá na frente. Não acho que precisa... Os dois foram bem no final de semana, né? Eu escalaria Lucas o Cândido e Eduardo. Mas, olha, quase que joga camisa. É muito nivelado entre os dois. O Lucas Cândido tem a vantagem de, no período do Cuca, ainda que muitas vezes como lateral esquerdo, ter vivido situações parecidas, né? Ter jogado muitos jogos grandes, mata-mata, contra adversários fortes. O Eduardo tem a vantagem de ter jogado com mais frequência em termos recentes. Né? Talvez não jogos tão importantes assim, mas jogos mais recentes. Então, acho que cada um tem uma defesa e, tecnicamente, eles são praticamente no mesmo nível. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Eduardo e acho que ele tem mais chance. Você acha que o Eduardo pode ser escolha, até por questão de ter mais força? Você com 2 volantes mais pegada, Donizete e Eduardo, você solta mais os homens de frente ou não? Aqui a gente tem que analisar com a nossa cabeça e com a do Aguirre, que é bem diferente da maioria. Eu entraria com o Lucas Cândido. Eu prefiro o Lucas Cândido ao Eduardo, apesar do Eduardo ter nome de craque. O Lucas Cândido é um cara que finaliza melhor, viu, Everton? É um cara que tem uma boa finalização e ele é bom de bola Quem tem nome de craque no elenco é Carlos Eduardo. Também. E ele tem uma boa bola parada, o Lucas Cândido. Mas eu não sei se o Aguirre deve optar por isso. Aí eu fico com o Cadu. Eu acho que pela sequência de escalações do Eduardo ser maior que a do Lucas Cândido, o Aguirre vai acabar optando por ele. E aí, gente, do meio para trás... Donizete, Eduardo e aquela linha de trás que todo mundo está acostumado. Graças a Deus que ali está tudo certo, tomara que ele não invente. Eu acho que o Aguirre não abre mão do Patrick, por não ter o Urso em campo. Então o Patrick, para mim, é titular, não vai abrir mão dele. Então, peraí, vamos tentar mais time então. Não, é isso que eu quero falar. Ele não abre mão do Patrick. Aí seria Patrick, Casares, Prato. Se o Robinho não jogar, ele entra com Cleiton e Yuri. Se o Robinho tiver ok, vai entrar com o Robinho. Aí eu tô pensando com a cabeça... Ou Yuri, eu tô pensando com a cabeça... Falou Cleiton ou Yuri, Cleiton ou Yuri. Com a cabeça do Aguirre. Eu acho que vai Patrick, Casares, Robinho ou um dos dois e Lucas Prato. Com a minha cabeça, seria o Casares, o Robinho, Lucas Prato e Cleiton. É igual o meu. Porque aí é qualidade, mas pensando com a cabeça do Aguirre, por ele não ter o Júnior Urso, ele não abre mão do Patrick. Você sabe por que é importante 2 pontas nesse jogo, né? Acho. Você tem razão. É a primeira vez. Você sabe por que é importante os 2 pontas nesse jogo, né? Para dar amplitude. Amplitude. Para dar amplitude outra coisa. Eu nunca falei isso na minha vida. Eu queria falar a primeira vez, eu sei que você adora, viu, gente? Para dar amplitude. E Leonardo Silva, acho que eles vêm por uma bola, tá, Eva? Esse final de semana eu ouvi de um comentarista no jogo do Atlético contra o Santos que o time estava numa organização bem orgânica. Orgânica?
Gente, aí vocês forçam demais a amizade comigo, orgânica. Né? Vocês forçam muita amizade comigo. Agora, o fato é que eu não tinha pensado, eu tinha, de ontem para hoje, imaginando o time que ele montaria para o jogo de amanhã contra o São Paulo. E eu esqueci do Patrick. Mas por causa da recomposição agora você me lembrou que o Panzi está falando, né? Que ele prima por isso. Se ele gosta tanto do Patrick, que é óbvio que é brincadeira que eu vou falar, mas é quase que ele está torcendo pro Robinho não jogar, que aí ele coloca o Patrick e ninguém não tem menos xingamentos. Porque se o Robinho não jogar, e precisando de 2 homens abertos, um seria um Cleiton, o outro o Patrick. Ninguém vai chorar muito pela preferência pelo Patrick em detrimento ou do Carlos ou do Yuri. Convenhamos, né? Eu até acho, eu ainda assim colocaria o Yuri, viu? Não conta pra ninguém, não. Mas se não tivesse Robinho, eu ainda, entre Patrick e Yuri, apesar do Yuri não estar jogando absolutamente nada, pelo tipo de jogo que o Atlético precisa fazer, eu ainda colocaria o Yuri, mas ele seria menos questionado. Se ele colocar o Patrick com o Robinho, né? Tipo, deixando o Robinho de fora, mas sem ser machucado, ou então deixando o Cleiton de fora. Aí acho que os questionamentos vão ser pesados. E se ele deixa eu dar um recado. Casares também. Casares aí eu acho que falar. Deixa eu dar um recado rápido aqui e é importante, Se liga aí. Atenção, pessoal, é hora de falar sério. Quem quer comprar um apartamento? Todo mundo quer. Então aí vai, Feirão Vale Tudo Direcional, sua melhor chance de comprar ou trocar seu imóvel. 1, 2, 3, 4 quartos nas melhores localizações. Pessoal, apartamentos térreos a partir de 176 mil, só 176 mil. Apartamentos de 3 quartos, preste atenção. 245 mil a partir de 245, é incrível. E as condições incrivelmente fáceis. Você pode usar seu fundo de garantia, não paga nada de sinal, a documentação do seu imóvel sai de graça e também vale oferecer o carro na negociação. Agora eu vou passar a data e o endereço para você. De 19 a 22 de maio, a partir de 10 horas, na praça de eventos do Shopping Del Rey. Todo mundo lá é Direcional.